Regal, Amodeu, boa tarde. Danilo do Expresso 923. A minha pergunta, e desculpa voltar ao tópico, é em relação ao que aconteceu em São Januário na terça-feira, da ameaça, do mencionado tentativa de intimidação. E aí, Pedrinho, eu falo abertamente para você, eu completamente concordo, não consigo ver você, alguém que vá ter algum ato de ir para alguém, agredir, intimidar, ameaçar outra pessoa. Claramente não é da sua índole, fala isso olhando para os seus olhos, e como fã de você, jogador, comentarista, isso pode ter tranquilidade. O que me preocupa, e analisando a história da Sempre Vasco, grupo político que você faz parte, que desde 2013 é totalmente contrário a esse tipo de postura, de desejar ver um Vasco em que se tenha vascaínos, mesmo com opiniões diferentes, mas com um propósito igual, sem ameaças, com presença de famílias, crianças, chama muito a minha atenção. E esse relato, não especificamente do influenciador Crave, mas durante a transmissão nossa do Expresso, era de que diversas pessoas estavam se sentindo intimidadas em São Januário. Então a minha pergunta vai no sentido de, não o Pedrinho sendo ativo para fazer tal postura, mas o que o presidente Pedrinho pode fazer com que São Januário seja um estádio acolhedor, eu tenho certeza que é isso que você quer, o que a Sempre Vasco falou, e acredito que tenha vontade de perpetuar isso. E mais importante, e aí a notícia que acabou de chegar é que conselheiros da oposição, e está tudo bem de serem da oposição, grupos políticos são para isso, pediram maiores informações sobre o que aconteceu em relação ao VP Marcelo. Meu desejo é saber o que foi passado pelo VP a você, porque eu tenho total certeza que algo não seria corroborado por ti, como falei anteriormente. Cara, não tem nenhuma palavra diferente. Como eu te falei, eu desci do camarote, fui pra casa, soube no outro dia. Quando eu soube no outro dia, eu liguei pro Tangerino e perguntei o que aconteceu. Aí é que ele me contou que o menino tinha feito a postagem, tal, e que ele foi lá conversar com o menino. E que teve uma confusão, e no vídeo ele não conseguiu identificar de verdade. Ah, conversar, né? Aquela conversinha, né? Conversinha, né? Pelo amor de Deus, né? Mais uma vez o Pedrinho, ele ele não faz a crítica, né? A gente vê uma... É claro, ninguém aqui é a favor de violência nem nada do gênero, mas claramente o garoto foi agredido, né? E o Pedrinho tá dando uma de... Porra, tá se fazendo de pão, né? Tá falando como se não tivesse nada acontecido, né? Beleza, né? Espécie peculiar. E teve algum tipo de agressão pro menino. E a gente tem que abrir investigação. Se o menino foi agredido por alguém, que não foi pelo Tangerino, a gente tem que abrir investigação. Porque, assim, isso não existe. Agora, a questão da arquibancada, das pessoas relatarem, aí eu vou ter que entrar num campo que é muito ruim. Assim, a política do Vasco, ela é cruel. Eu não sei o que acontece ali. Agora, as pessoas que trabalham comigo, elas nunca vão ver isso em mim. E elas não têm nenhuma ordem para que ajam dessa forma. Isso, para mim, assim, esse teu relato de que as pessoas estão te passando, para mim é surpreendente. Como as pessoas podem chegar no nível de fazer esse tipo de acusação, sendo que elas não são verdadeiras. Eu sei que tem organizadas que apoiaram outros candidatos. Que quando eu recebi... eu fui num jogo de basquete, vou preservar o nome de uma das organizadas, não é a principal do Vasco. A gente quer declarar apoio a você. Eu falei, vocês não têm que declarar apoio a mim. Vocês têm que declarar apoio ao Vasco. Porque se eu fizer uma gestão, que não vai ter sacanagem, mas eu posso não fazer uma gestão boa, posso errar, como tem errado. A imagem de vocês está vinculada na minha gestão. E vocês têm que apoiar o Vasco, não a mim. E fala abertamente. Se alguém desmentir, eu chamo e ele vai ter que falar isso. Porque isso é verdade. Então, só que algumas organizadas apoiaram outros candidatos. Então eu não sei se isso é político. Eu não sei. O que eu abomino, o que vocês vão ouvir de mim, é que isso não existe. As pessoas podem entrar no estádio, me xingar 90 minutos, 100 minutos, que não vai ter um pedido para que a torcida se cale. De nenhuma forma. As pessoas estão querendo associar isso devido no início da minha gestão, eu bloquear algumas pessoas na minha rede social, com ofensas gravíssimas, porra. Só isso. Aí daí, as pessoas quererem colar que existe uma ditadura, começar a inventar história, isso é político, cara. O que você acha de verdade que fez com que as pessoas que votaram em mim, o que levou essas pessoas a votarem em mim? Foi a credibilidade, eu acho, tá? Posso estar errado de verdade. A credibilidade, porra, a sinceridade, a transparência, o bom conhecimento que eu demonstrei na televisão de futebol. Foi isso. O que as pessoas mais tentam atingir? Exatamente isso. E caras que conviveram comigo. Então as pessoas falam, o ego, pô, a cadeira, pô, subiu a cabeça. Pô, de verdade. Perguntem para quem anda comigo todos os dias. Perguntem para os funcionários. A cadeira nunca mexeu comigo, muito pelo contrário. Eu não tenho ego nenhum. Nenhum. Com relação a isso, a ser presidente do Vasco, subiu a minha cabeça, não. Porque as pessoas querem me atingir exatamente onde são as minhas características principais, pô. Elas querem me descredibilizar, pô. Podem falar que eu sou um péssimo gestor? Pode. Como o Link acha. É justo, pô. É uma opinião dele, ele tem direito. Agora, não pode falar que, porra, eu sou mau caráter, que o sucesso... Sucesso não, que eu não estou tendo sucesso, né? Pra muita gente. Que a cadeira subiu a cabeça, que o meu ego... Pô, isso não pode falar, não.
Isso aí é extremamente político. Extremamente. Isso é Quem maldade. me conhece E a, sabe, e a- né, e a agressão famosa. no estádio, você pode ter certeza que, pegando esse relato, o que vai ter para o grupo que organiza a segurança no estádio de São Januário é mais informação ainda com menos violência. Agora, se as pessoas ali brigam entre si, armadas, e falam que estão sendo coagidas, pô, eu não tenho como falar, entendeu? Não tem como eu garantir que não vai ter confusão, porque eu não sei quem são os personagens da confusão. Agora, da minha parte, da organização de segurança, esquece. E com muito respeito, eu não vou mandar agredir ninguém nunca. Mas se eu fosse um cara safado que cooperasse com isso, eu vou mandar o Tangerina. Pô, com muito respeito ao Tangerina. Pô, gente, é assim, quem acredita nisso aí já para. O mundo tá muito louco mesmo. Assim, a rede social. Me pegou desprevenido essa. Eu tenho 48 anos. Eu estou presidente há 1 ano e meio. Então, o resto da minha vida, eu fui um falso. Todo o meu comportamento foi mentiroso. E agora, porque eu estou na cadeira, eu sou o ego, a cadeira. Pô, cara, sou mentira. Pô, vocês estão. Quem fala isso está completamente equivocado. Posso fazer um complemento, presidente? Até, Danilo, eu te peço que, se você puder compartilhar esses relatos, que a gente não teve ciência de relatos, a não ser o que aconteceu com o Crave, é isso? Com o Crave eu não tenho outros relatos de ameaça, então eu te peço encarecidamente que você compartilhe com a gente para a gente poder levantar, tá? Mas existe um discurso, isso tem que ser reforçado, de que existe no clube uma perseguição política. Isso é uma mentira que existe, tá? Existe sim medidas judiciais que estão sendo tomadas contra quem mente, contra quem acusa a gestão de crime. Só um ponto, não só crime, vamos lá. Como a gente não tem como ficar rebatendo tudo, o cidadão lá, ele fica falando o dia inteiro que o Felipe ganha R$1 milhão, pô. Aí o torcedor que consome ele, e a gente não fala sobre isso, acredita que o Felipe ganhou R$1 milhão. Aí como é que eu faço para esse cara parar de mentir para vocês que são torcedores? Porque ele tá contando uma mentira. Ele fala que o Felipe Coutinho renovou por R$1.800.000. Aí ele tá contando outra mentira. Aí fala que o Pedrinho isso. Aí o outro fala que o empresário mandou contratar o jogador. Porra, aí o cara passa o meu endereço da minha família, porra. Pô, gente, quando eu soube ontem, tá? Então, assim, a história dele nem cabe. Porque no vídeo ele fala que eu mandei, se eu soube ontem que ele fez isso. Que ele publicou o meu endereço e que ele incentivou. Então, assim, como é que a gente para isso? A gente não para as críticas. Eu paro as pessoas que vêm aqui e me ofendem na rede social. Agora, criticar o Lineker, o Joel, qualquer um pode criticar, o Pedrosa, pode criticar. Eu posso concordar ou não, posso não gostar, posso achar que ele está errando na crítica dele, como ele pode estar completamente acertado em achar que o meu estilo de gestão é errado. Agora, calar, pô, no tanto que o menino, para você ver, e aí tem que pontuar, a inscrição, o credenciamento era até que horas? Daqui hoje. Era até 10 da noite. O senhor Mário Coelho, no canal que o menino trabalha, mandou um pedido às 10h30 da noite. Por que ele fez isso? Por quê? Porque se ele não é aprovado ao credenciamento, o que ele iria falar para vocês? Que ele foi censurado. Quando eu recebi a informação, eu falei, eu vou comprar uma briga, de repente, com outras pessoas que não conseguiram se cadastrar a tempo, para liberar para ele não criar uma mentira, pô. Entendeu? O credenciamento é até às 10, o cara manda 10h30, pô. Aí se eu não credencio ele, pô, cara, é só para dar um exemplo. Não. Vamos lá, deixa eu retomar aqui até o ponto que eu estava. Então, não existe perseguição política. O que existe são medidas judiciais que estão sendo tomadas contra quem mente e contra quem imputa crime à gestão. O cara que fala que a gente fraudou o balanço, ele vai ser processado e vai perder. A novidade, um que falou que eu furei a fila de pagamento para pagar o Felipe, vai ser processado e vai ser condenado. Isso é mentira. Isso é óbvio que isso é mentira. Então, eu, cara de oposição, porque o cara é tuiteiro nato, ele fica ali falando um monte de besteira, ele vai ser processado. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. Isso é proteção da gestão, do torcedor, que tem acesso a esse tipo de informação. Então, isso vai continuar sendo feito. Se você não quer ser processado, não quer responder, fale a verdade, não impute crime. Isso é óbvio, todo mundo é maior de idade ali. Então, isso vai continuar sendo feito. Agora, o que aconteceu em São Januário no jogo é inadmissível, obviamente, qualquer tipo de agressão dentro ou fora de São Januário, em qualquer sede. Isso é inadmissível. Então, existe já uma apuração interna e o Vasco vai, obviamente, colaborar com as investigações. Eu não tive acesso ao BO ainda, parece que já a imprensa já teve, nós ainda não tomamos ciência, mas, obviamente, o Vasco vai se colocar à disposição e vai fornecer tudo o que tiver que fornecer para que essa investigação seja a mais rápida possível e esclarecedora. Tá? Dito isso, eu queria ponderar aqui com vocês, porque eu não vi uma reação em relação ao que esse rapaz falou, eu não conheço, mas o que ele falou é absolutamente gravíssimo. Ele sugeriu uma invasão da casa do presidente, onde moram os filhos dele, a mulher. Ele forneceu o endereço do presidente para quê? Para o pessoal ir lá na porta bater palma ou para ameaçar invadir? Ele não passou do limite? Passou muito. E mais, ele estimulou que os jogadores fossem linchados, e ele usa uma frase, que quando a polícia chegar, já foi. Já foi o quê? Já matou todo mundo? Não, ele fala, eu morro, mas levo junto. Gente, isso é surreal. É um jornalista que está aí sentado ao lado de vocês. Ele prejudicou o trabalho de vocês, a imagem de vocês, porque eu realmente entendo que vocês também precisam fazer esse tipo de toque nele. Porque ele é jornalista. Não, e o que aconteceu um episódio no meu condomínio. Ele não é? Pessoa... Não, a informação que eu tinha é que... Mas enfim, isso não ameniza cara, a prática de crime, porque ele praticou crimes. Ele praticou crimes. Peraí. Beleza. Ele praticou crimes. Mas se você vai lá e ameaça alguém
pela rede social, qual é o correto a se fazer? Você processar. Você entrar em contato, falar que o que ele fez foi covarde, não sei o que lá. Não é pessoas como o Macedo, né? E outras pessoas irem lá cobrar o cara, né? Que é óbvio que vai acontecer briga. Ninguém aqui tá falando que foi o Pedrinho que mandou, mas é óbvio que vai acontecer briga. E é completamente irresponsável o Macedo fazer isso e as pessoas que estão no Vasco fazerem isso. Vocês estão numa gestão profissional, esse tipo de coisa não pode acontecer. E a minha percepção, quando eu vejo e ouço vocês falando, é exatamente isso. Que vocês passam pano para essa situação, certo? Passam pano, né? E falar, não, mas o cara foi lá e falou um monte de besteira, então processa o cara. Não vai, a gente não pode cair nessa leitura. Ah, não, porque ele falou tal coisa, então isso aconteceu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Enfim. Esse tipo de comentário. Não pode. E pior, isso aí a gente vai ter que entrar na política de novo. Eu vi um monte de gente prestando solidariedade, tudo bem, não vi nenhum deles falar nada sobre as postagens que ele fez em relação ao presidente e aos jogadores, eu não vi nenhuma. E aí eu vi uma muito curiosa que o rapaz disse. O Rica Perrone ele se arrependeu, ele pediu desculpa, é isso, a vida que segue. Não, ele precisa responder pelo que ele falou. E que sirva de aprendizado, que eu acho que ele é um rapaz novo. Então assim, do lado do presidente do Vasco, a gente vai sim até o final dessa história, porque é grave, isso é grave. Se o presidente sofre por conta disso alguma coisa, é irreversível, né? Para quê? Fornecer o seu endereço. Na minha cabeça não faz nenhum sentido. Foi um ato criminoso. Infelizmente, a verdade é essa. Então, em relação a isso, o Vasco vai contribuir com as investigações, mas não podemos esquecer a gravidade do que esse rapaz falou. Ele apagou. Esquece, rede social, você tem print, isso aí circula. Ele falou coisas absurdas. E vai ter que responder por isso. Outro ponto que eu queria... o que a diretoria fez não foi absurdo? O que o Macedo fez não foi absurdo? Cobrar o torcedor lá? Mas ele fez besteira. Foda-se. O Macedo pode fazer isso? Vocês puxaram... Vocês foram lá, conversaram com o Macedo, falaram o que aconteceu? Não faz, né? O pessoal faz a cagada aí e vocês passam pano. É isso que acontece. Mas já até saiu aqui. E me parece que o relato dele não é muito ali assim. Por exemplo, eu não vi o Marcelo agredi-lo. Ele afirma expressamente que o Marcelo agrediu ele. Não vi o B.O. Aí, ó, começou. Isso. Então ele vai ter que provar que o Marcelo agrediu. Se o Marcelo não agrediu, o Marcelo vai tomar as medidas legais cabíveis. Mas eu não vi isso, tá? Também não vi beco escuro. Veja, eu não estou minimizando nada, já falei. Isso é inadmissível. Peteleco, chute dentro do estádio. Mentira! O seu discurso é falso e mentiroso. Você está basicamente diminuindo o que aconteceu. Você está diminuindo, você está falando aí, não sei se aconteceu, tem imagem ali, eu não vi acontecer, tem que ver isso aí. Você está diminuindo a situação. Ninguém falou nada do Marcelo, ninguém chegou perto do Marcelo. Nem questão dele ter agredido, não. Não é pra ele ir lá e conversar com o cara falando assim, não pode fazer isso não, ele não pode fazer isso. Não é tarefa dele fazer isso. E nenhum de vocês que estão aí à frente, falaram alguma coisa sobre isso. Que foi absurdo a cobrança que fizeram lá com o garoto. Mas o garoto fez uma merda. Claro que ele fez uma merda, mas ele tem que ser processado. Porra, você junta 4 pessoas pra cobrar um cara, o que vocês acham que foram fazer? Ameaça, né, galera? Ameaça. Alguém que é criança? Pelo amor de Deus. Vocês ficam diminuindo as coisas, menosprezando, e é o mesmo modus operandi. Quando vão falar do Felipe, é sempre tentando diminuir os erros do Felipe. Quando é do Marcelo Santana é a mesma coisa. Com o Macedo é a mesma coisa.